E hoje no Papo Saúde, aqui no estúdio Castro 77, apresentado pelo Castro Laboratório, vamos falar de um assunto que está líder de debate nas redes sociais. O embate entre cirurgia bariátrica versus canetas emagrecedoras. Quem ganha esse duelo? Mas, para isso, vamos muito mais além disso. Vamos falar sobre emagrecimento e a importância da molécula tiserpatida, não só no emagrecimento, mas também ver as outras vertentes que ela consegue atuar no corpo humano. E para isso, eu chamei aqui um amigo pessoal meu, um gastrocirurgião, especialista em cirurgia e emagrecimento, Dr. Esaú Barros. Seja bem-vindo, meu amigo. É um grande prazer estar aqui, Chalto, podendo falar contigo, participando desse grande podcast e conseguindo passar, né, informação precisa e dar segurança para as pessoas saberem o que estão fazendo, né? Sim, e só a título de curiosidade, essa segunda vez que ele vem aqui, que a primeira a gente não publicou na íntegra, esse vai todo para a íntegra aí no YouTube. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, o Castro Laboratório, que você vai ter todo esse conteúdo que foi conversado aqui. Conte-nos um pouco sobre sua trajetória na nessa parte gástrica aí de cirurgia e fale também dessa especialidade sua de gastrocirurgião. A especialidade chama cirurgia do aparelho digestivo, né? O pessoal fala muito de gastrocirurgia. A especialidade dentro da cirurgia geral que cuida de todas as patologias, de todas as doenças, né, que tem dentro da barriga. Então, a gente cuida de doenças do esôfago, do estômago, do intestino, fígado, vesícula, pâncreas, da parede abdominal, ou seja, as hérnias. Sim. E, além disso, é a cirurgia, também a especialidade, responsável pela cirurgia bariátrica. Que bacana. Dentro da nossa especialidade, a gente tem metade da nossa formação praticamente só cirurgia bariátrica. É cirurgia bariátrica. Então, o especialista hoje, né, que tem mais expertise, que está mais capacitado para poder realizar, né, esse procedimento, é o cirurgião do aparelho digestivo. Que bacana. Que é uma subespecialização, que a gente chama. A gente faz primeiro cirurgia geral, depois faz uma nova especialização a mais, né? São mais 2 anos para a cirurgia do aparelho digestivo. O que mais te fascina nessa gastrocirurgia sua, como gastrocirurgião? O que me levou a fazer isso, Chalto, foi realmente essa gama, né, de tratamento. A gente não fica restrito a uma coisa só, né? E principalmente, no caso da cirurgia bariátrica, né, o impacto que isso causa na vida da pessoa, né? Então, assim, quem já acompanhou alguém que operou ou quem é da área da saúde e convive, né, com esse tipo de paciente, sabe o impacto que a obesidade tem na vida da pessoa. Sim. Principalmente o impacto que a transformação que a bariátrica faz causa na vida da pessoa. É algo realmente que o pessoal estava falando nas trends ultimamente, né, de mudança de CPF. A pessoa mas realmente verdade, não, vira outra pessoa ela mesmo. Revive, o cabelo muda, o rosto muda, tudo muda na pessoa, a autoestima muda. E como você vê esse embate hoje entre as canetas emagrecedoras e a cirurgia bariátrica? Você acha que as canetas emagrecedoras é um risco para a cirurgia bariátrica ser mais ter menos frequência ainda? Não um risco. É claro que o cirurgião sempre vai querer operar, né? Sim, é verdade. Mas a gente tem que dar o braço a torcer, né? E tratar esses medicamentos, né, que estão aparecendo agora com a devida importância que eles têm, né? Porque são uma forma muito mais acessível, menos invasiva, de tratar a obesidade. E que tem uma efetividade muito alta, muito grande. Sim. Principalmente as novas medicações que estão no mercado e as que estão sendo publicadas que ainda vão lançar. Ainda vão lançar, né? Então, isso é muito importante. Então, esse embate, né, essa dualidade, ou seja, essa briga, né, entre as canetas e a cirurgia bariátrica, ela hoje tratada dessa forma como uma briga. Mas eu acho que em pouco tempo a gente vai realmente ter uma dominância. Uma coisa a outra, né? Vai ter vai aliar esses dois tratamentos, mas principalmente vai acabar tendo uma dominância do tratamento medicamentoso. Entendi. Porque assim, a evolução que esse tratamento medicamentoso vem trazendo, ela é muito grande. Forte. E a gente tem que pensar que é um mercado, a bariátrica a gente tem estudos
que vão datar de 50 anos. Então é muito tempo já de estudo e de desenvolvimento, entendeu? Então, é um data importante. Então a cirurgia já é um tratamento estabelecido, conhecido, bem desenhado. Bem estruturado, né? A gente sabe direitinho como é a evolução, quais são os cuidados, os riscos, o desenvolvimento ao longo de décadas, né, dos pacientes que operaram. Enquanto que o tratamento medicamentoso, ele ainda está no comecinho disso, né? Então, tem poucos anos que a gente está lidando com medicações que são realmente efetivas. Então, vai demorar um pouquinho mais para a gente ter consistência nos dados, nos estudos, para ter segurança de falar, não, vamos abandonar a bariátrica e vamos para o tratamento medicamentoso. Porque hoje, né? Isso a gente vai falar melhor para frente. A cirurgia bariátrica ainda leva vantagem. Isso é muito interessante saber. Mas antes de falar sobre os nossos procedimentos cirúrgicos, vamos entender a obesidade clinicamente, que hoje é considerado uma doença. Certo. Né? É uma doença. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, ele não emagreceu porque ele é preguiçoso, ele não emagreceu porque é um cara muito acomodado. Sim. E não é bem assim. Sim. E não é bem assim a questão de emagrecer, não é tão fácil assim. Se fosse assim, só tinha magro, que ninguém quer ficar gordo, ninguém quer sofrer distúrbios hormonais, pesos nas articulações. Como funciona clinicamente a obesidade? A obesidade, ela é sim uma doença crônica, né? De difícil tratamento, difícil controle, né? Que não tem cura, ou seja, não adianta doença crônica, né? Você emagreceu, está curado da obesidade? Não. São alterações fisiológicas que acontecem no seu corpo, né? E que vão sempre tentar te puxar de volta para aquela situação que é a obesidade. Então você vai ser um obeso magro, mas nunca um obeso curado. Gostei, nunca obeso magro. Um obeso magro. É igual o AA. Não existe ex-alcoólatra, existe alcoólatra. É alcoólatra que tá sem beber, entendeu? Aquele vício, ele tá lá esperando para atacar. A mesma coisa é a obesidade. Ela é um distúrbio metabólico e hormonal que acaba sendo uma armadilha constante. Então, se a pessoa não continuar as medidas que tiraram ela da obesidade, ela vai voltar para aquele estado que ela estava antes, né? O que é a obesidade, né? Hoje a gente entende por obesidade, né? Para a pessoa também entender o que ela está tratando, né? A obesidade é quando a gente tem um acúmulo exagerado, uma retenção de gordura corporal. Pode ser tanto periférica quanto visceral. E o que leva a gente a um aumento de peso. Antigamente, a gente entendia a obesidade simplesmente como um aumento na balança. Media por ali o peso. Em altura, fazia o índice de massa corporal. Isso, fazia o IMC, que é o índice de massa corporal, que é o peso calculado pela altura ao quadrado. Sim. Então, isso dá um número, que é o IMC. Né? O IMC, ele é um número que ele é facilmente obtido, uma balança tem em todo lugar, então o intuito dele era ser acessível. Para nos estudos feitos no Brasil, Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, ter uma medida só, um parâmetro fácil de Às vezes o cara acessar. Forte, tinha músculo ali. Isso. Não é tão fidedigno assim. Não é fidedigno. Ele não é altamente preciso, específico. Né? Entendi. Entendeu? Mas é um parâmetro bom para você começar. Mas quando você vê que a pessoa está com mais gordura do que músculo, você já... Então, o que o IMC vai falar para a gente, né? Se você está num peso normal para sua altura, num peso acima do peso, né? Numa categoria acima de peso, ou na categoria de obesidade, que vai se dividir em obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Ainda tem subdivisão de grau de obesidade? Tem, dependendo do IMC, né? Isso daí vai acabar determinando potenciais riscos, né? Sim. Essa classificação, ela tem sido revista, tanto é que no último Congresso Mundial de Obesidade e Cirurgia Bariátrica, foi proposto, né, foi estabelecido uma classificação nova de obesidade. Em vez de classificar nessas condições, mudar a classificação para obesidade subclínica ou obesidade clínica, que a gente vai explicar depois. Que é aquela questão do gordinho saudável e do gordinho que já está doente, entendeu? Que é a obesidade subclínica e a clínica. Mas falando do IMC, que é uma forma fácil de você
calcular se o seu peso está adequado, se está acima do peso, se está com obesidade. Você vai pegar seu peso, vai dividir pela sua altura, ou seja, você pesa 100 quilos, você vai e mede 1,70. Você vai pegar 100 dividido por 1,7, aí vai dar um número. Aí esse número você divide de novo por 1,7. E aí você vai chegar no seu IMC. Né? Você pode fazer isso manualmente ou você pode colocar num aplicativo, né? Tem um monte de aplicativo que calcula. Sim, que bacana. Na internet tem calculador. E então já tem também aquela tabelinha que você pode se classificar de acordo... Se seu IMC ficar até 25, você está no peso ideal para a sua altura. Se seu IMC der entre 25 e 30, você está com sobrepeso. Se seu IMC der acima de 30, você está com obesidade. Aí, de 30 a 35, a gente considera como obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40 seria obesidade grau 3, obesidade mórbida mesmo. Sim, caramba, gente, meu Deus. Isso é importante para você saber os riscos que você está correndo, né? Porque avaliado com a obesidade, desde o grau 1, ela já acarreta, ela já traz riscos para desenvolver outras doenças, né? Mas quando ela vai progredindo, você vai aumentando essa carga de gordura, seu corpo sofre mais alterações de maneira mais rápida e isso vai trazer malefício mais precoce, vai trazer problemas mais cedo, entendeu? Então isso é muito importante, né? Entendido isso, né, que é o básico da obesidade, aí a gente tem que entender quais são essas repercussões, essas alterações que a obesidade vai trazer, né? Essa gordura que está aí acumulada e aumentando, ela vai transformando a forma como o seu corpo se comporta, como ele lida com a energia que você coloca, as calorias, como ele lida com a fabricação de músculo. Então, o seu corpo começa a responder de maneira... diferente, né? De maneira diferente, de maneira errada, a vários estímulos. Então, isso vai atrapalhar de maneira, assim, incomparável a outras doenças e outros tratamentos que você faça, entendeu? Quais são as doenças que a obesidade pode causar e qual aquelas que a pessoa já tenha e é gordinha podem agravar essas doenças? Chalto, a lista é interminável. Então, assim, as principais, a gente tem que falar dos principais pontos, né, que são mais de riscos. Porque, assim, a obesidade, ela está ligada diretamente, né, de maneira, assim, íntima, com aumento do risco de hipertensão, de pressão alta, aumento do risco de ter infarto, alterações da camada das artérias, que é a aterosclerose, que vai levar a infarto, vai levar a AVC, vai levar a alterações isquêmicas. Isso. Então, ele tá diretamente ligado a esse risco. Está ligado ao risco de doença metabólica, que é o diabetes, né? E o colesterol alto. Então, esses dois vão estar também muito, muito ligados à obesidade. A gordura no fígado, que é um problema muito menosprezado. Isso é verdade, pessoal, concordo com você. Eu tenho gordura no fígado, mas depois dos 30, todo mundo tem um grau. Também não é nada. Não se engana. Isso daí hoje está dando mais cirrose do que bebida e do que hepatite. Então é a principal causa de cirrose. Você vai ficar cirrótico sem beber e sem ter tido hepatite. Isso é verdade. Entendeu? Isso é perigo. Sim, e quando você fala de gordura visceral, pessoas magras também podem ter gordura visceral? Podem sim, né? Que então, aí até os magrinhos não estão fora dessa lista, não. Isso, porque aí entra aquela questão da composição corporal que a gente estava falando. Então, assim, o IMC, ele pode muitas vezes camuflar. Às vezes a gente vê pessoas que têm um IMC que não é de obesidade, ou seja, estaria ali no IMC de 27, que é um sobrepeso, mas que quando você faz, por exemplo, a bioimpedância, para poder detectar qual a composição corporal desse paciente, ele tem um índice, um percentual de gordura corporal altíssimo, que é compatível com o paciente de obesidade. Por quê? Essa composição do seu peso, ela vai depender da musculatura que você tem, da carga óssea que você tem, da quantidade de líquido que tem no seu corpo e do percentual de gordura, da quantidade de gordura. Se você tem pouco músculo, estrutura óssea mais fraca, tá desidratado, tem pouca água, a sua quantidade de gordura vai ser maior, vai dominar essa composição corporal. Então, às vezes, mesmo com um peso mais baixo, né, sem estar com peso elevadíssimo, você tem características de obesidade, entendeu?
Então, isso é importante. Hoje, a gente tem que fazer uma avaliação mais criteriosa de cada paciente, justamente porque só pelo IMC, você olha para a pessoa e fala, não, essa pessoa está magra, não é obesa. Não é a realidade. Mas aí você faz o exame, ela tem um percentual de gordura altíssimo, igual de um obeso. Caramba. Entendeu? Deixa eu só questionar uma coisa contigo aqui. Você tocou no assunto que eu achei interessante aqui, até te perguntei assim na última entrevista, é sobre a questão da bioimpedância. Tem pessoas que vão lá na farmácia, tem aquela bioimpedância, enfia ali o braço, fica em pezinho, depois daqueles índices ali. Você faz assim, lá no seu consultório. E a questão da interpretação dela por um médico habilitado, legalmente, que sabe todos os parâmetros, o que é bom, o que é ruim, faz a diferença? Faz total diferença. A bioimpedância, ela é um exame que é altamente variável. Se você fizer em 2 horários diferentes do dia, bacana. Vai dar resultados diferentes. Que bacana. Dependendo do que você fez nos dias anteriores, vai dar um resultado camuflado. Entendi. Então, é importantíssimo. Antes, né? Isso, é importantíssimo você ter o aconselhamento, né, de como e quando fazer. Porque fazer a bioimpedância em horários... Nada, tá ali andando ali, eu vou passar, vou fazer Vou ali. fazer a bioimpedância. Não. Sem ter feito o preparo nos dias anteriores, bacana, sem ter feito... Você vai ter um resultado que não condiz com a realidade. Que vai estar alterado pelas condições que você impôs no seu corpo naqueles últimos dias. Teste, né? Isso. Por exemplo, não adianta nada no final de semana... Encher a cara, beber muito, comer de coisa... Ali, isso. gordura. E aí na segunda-feira vai lá e faz uma bioimpedância. Você tá morrendo. Vai tá completamente alterada. Ou não, fiz um exercício físico extenuante, fiz muita atividade física no final de semana, ou acabei de malhar e fui lá fazer a bioimpedância. Vai dar um resultado também discrepante do que é o normal, a realidade. Que bacana. Ou nem eu sabia que tinha que ter preparo antes de uma bioimpedância. A bioimpedância, ela é um exame muito sensível. Sim. Por quê? A essas alterações, porque ela é baseada numa corrente elétrica que passa pelo nosso corpo e que o computador vai interpretar a resistência que essa eletricidade teve em cada tecido, entendeu? Então, assim, se você está com mais retenção de líquido, se você está com inchaço, com inflamações, se você tem qualquer alteração nesse sentido, essa corrente elétrica vai sofrer alteração, o computador vai interpretar de maneira equivocada. Sim, entendi. Então, isso é importante ter bem detalhado, porque é um exame muito bom, muito importante para o acompanhamento, mas que se feito de maneira inadequada, no horário errado... Sem parâmetro nenhum, né? Ele vai acabar te dando uma falsa informação. Tanto para pior quanto para melhor. Então, às vezes, você está lá achando que está arrasando e o exame foi feito errado. Entendi. Ou você está achando que está morrendo, que está muito ruim, e só fez o exame no dia que não deveria, entendeu? A mulher, por exemplo, tem que tomar cuidado para fazer o exame. No período menstrual fora também. do período menstrual. É verdade. Se você for fazer no período menstrual, líquido, né? vai estar totalmente diferente. Caramba, rapaz. Então tem várias coisas que tem que ser levadas em consideração para a gente ter um resultado que a gente confia, né? Sim. Porque não adianta fazer o exame só por fazer. Sim. Obesidade sarcopênica é perigosa tanto quanto a outra obesidade? É perigosíssima, é muito pior. É isso que a gente estava falando dessa questão do peso, né? Sim. Porque a obesidade sarcopênica, algumas vezes, vem no paciente que não está com peso muito elevado, mas ela traz um malefício que é o seguinte: o músculo, ele é um órgão que tem uma capacidade de proteção no nosso corpo muito grande, entendeu? Sim. Carga muscular é reserva funcional, ou seja, é uma poupança que você faz no seu corpo de saúde. Sim. Então, se você tem mais músculo, a sua capacidade de tolerar uma cirurgia, um período de infecção, um quadro, UTI, né? vai ser muito maior, entendeu? Você tem reserva funcional. E isso te dá digamos assim, uma margem de segurança melhor. Se você tem pouco músculo e muita gordura, é o pior cenário que pode ter no seu corpo. Velho. Porque você fica mais suscetível, ou seja, está mais vulnerável às alterações que essa obesidade, que esse excesso de gordura traz. Que são essas alterações que a gente fala, né? Da questão do risco cardiovascular. Na Covid-19, eu sei que muitas pessoas ficaram hospitalizadas, ficaram em UTI. Aquelas que conseguiram sair de um quadro de UTI grave foram aquelas que tinham maior taxa de músculo do que gordura. E só a questão de reforçar isso que você falou, que o músculo realmente consegue segurar a pessoa na sua total vitalidade. Sim. Questão das doenças, né? Essa questão do Covid, ela está muito relacionada à carga inflamatória, né? Também, aquela né? descarga de inflamação que o corpo sofria.
O músculo que segurava. Isso. O músculo segurava, era um fator protetor, né? Com certeza. Principalmente para a parte respiratória. Mas o ponto-chave é que a obesidade, ela causa digamos assim, uma inflamação no corpo constante, crônica. E isso levava os pacientes que têm obesidade a serem mais sensíveis, a terem mais complicações no quadro do Covid. Então é uma coisa que está no... Assim, esse estado inflamatório que a obesidade causa, ele é o ponto-chave que leva todas as outras doenças a aumentarem, né? Sim. Essa parte do risco cardiovascular. Caramba, gente. Mas não se engana, Chalto. A questão da obesidade interfere, inclusive, em doenças psiquiátricas. Caramba, velho. O paciente obeso, ele tá mais suscetível a ter mais quadro de depressão, ter mais quadro de bipolaridade, mais transtornos de ansiedade. Isso tem a ver com a questão da autoestima dele também? Esse é um dos pontos, né? Mas não. Não só, né? A obesidade, ela altera microbiota intestinal, altera a produção de neurotransmissores, altera a capacidade que a gente tem de gerenciar essas substâncias que são o que move nosso cérebro, que deixa nosso cérebro estável ou não. Isso é a vida moderna, né, velho? Assim, porque hoje alimentos estão cada vez mais acessíveis, só que alimentos de baixa qualidade, não é? Então a gente, teoricamente, paga o preço da modernidade. Hoje no Brasil, você tem ideia de quantas pessoas são obesas e qual é o risco? A última estatística que a gente tem é de que 61% das pessoas estão com sobrepeso, ou seja, mais da metade, e que 38% dos brasileiros, a quase 40%, já estão com obesidade. Esse número provavelmente já está defasado, porque esse estudo, essa pesquisa, né, de populacional tem cerca de 4 a 5 anos já desse dado. Então, provavelmente, a gente já ultrapassou bem essa porcentagem. E a gente falando aqui de obesidade, assim, realmente aumentou muito no Brasil nesses últimos anos, né? Sim. Mas a obesidade também é raiz de alguns cânceres. Ela causa... Ela está ligada diretamente a mais de 17 tipos de câncer. 17 tipos de entendeu? Câncer. Poderia ser evitado, né? Câncer de mama na mulher. Câncer coloretal no homem e na mulher. Que hoje está muito comum, né? Câncer renal. Câncer de ovário, cânceres diversos estão ligados diretamente à obesidade. E emagrecer é um fator protetor importantíssimo. Perder peso te protege desses cânceres em um nível que você não está nem imaginando, entendeu? Então, assim, digamos que para alguns tipos de câncer aí, o emagrecimento seria quase igual parar de fumar, como é o câncer de pulmão, entendeu? Sensacional. É realmente impactante a redução, né, que o emagrecimento causa né? Na incidência desses cânceres. A gente está aqui falando só de obesidade e tudo mais assim. Agora, bora tocar no assunto aqui falando sobre cirurgias bariátricas. Com relação à cirurgia bariátrica, é só amarrar o estômago, só costurar o estômago? Como é que funciona? As pessoas pensam nisso assim de vez em quando. Então, eu sei que existem vários tipos de cirurgia, várias modalidades. Como eu falei, né, a cirurgia bariátrica ela já vem sendo desenvolvida há muito tempo. Então, tem técnicas mais antigas que já foram abandonadas. Sim. E hoje a gente tem algumas técnicas bem estabelecidas, né? E a cirurgia bariátrica, ela se baseia em 2 pilares, né? Que é a restrição, né? E a desabsorção. O que isso significa? Uma das coisas que a gente quer com a cirurgia bariátrica é diminuir a capacidade de absorção e a outra é a capacidade de quantidade de alimento que você vai comer. Então, sim, um dos papéis que a cirurgia bariátrica tem é reduzir a quantidade de alimento que você vai ingerir. Sim. Só que isso é transitório e é adaptável. O corpo, depois de um tempo, consegue voltar a ingerir alimentos praticamente normalmente. Sim. O benefício que a cirurgia bariátrica traz hoje em dia e que é mais persistente do que esse é o da alteração metabólica, entendeu? A gente percebeu que além de restringir a quantidade de alimento que você come, existe uma transformação na produção dos hormônios da parte intestinal que é importantíssima nesse processo. Então, a cirurgia bariátrica hoje ela promove um efeito a longo prazo, ou seja, durante anos, que a gente está tentando replicar com as medicações.
entendeu? Entendi. Então, esses hormônios todos que estão sendo estudados são hormônios que a gente observou a alteração nos pacientes pós-bariátrica. E isso é algo que a gente começou a perceber da última década para cá, de maneira mais precisa. Antes, pensava-se que era só porque estava comendo menos né? E absorvendo menos. Achava-se que o emagrecimento se dava por conta disso. Sim. Mas não só, né? Mas tem a parte metabólica envolvida em tudo isso aí, a parte metabólica hormonal, ela é um fator importantíssimo e dos principais fatores que sustentam o resultado no longo prazo. Tanto é que até essas moléculas que surgiram agora foram todas baseadas na modificação que teve no corpo conforme foi a cirurgia bariátrica. A gente foi observando aumento nesses hormônios, né, que estão sendo estudados e aí tentando replicar eles de maneira estável e segura para ser ofertado sem a cirurgia. Sem a cirurgia, né? Que é um procedimento invasivo, tem os riscos. Sim. É uma cirurgia, né? Por mais que seja menos invasiva, com menos cortes. Sim. Né? Tem os riscos de toda a cirurgia, né? Quais são os tipos de cirurgia bariátrica que existe? Hoje assim, não é, tipo assim, antes, que eu até me lembro, era só costurar uma parte do estômago. Hoje tem aquela bypass. Isso. Antes... existiam vários tipos, né, que já foram sendo afunilados, foi diminuindo cada vez mais para basicamente 2 principais tipos de cirurgia hoje, que é o sleeve, que é a retirada de uma parte do estômago. Caramba. Então imagina que o estômago... Que loucura, né? Você consegue pôr a imagem do estômago aqui pra gente? Que aí a gente consegue... Não consegue, assim. Rapaz, sensacional. Meu irmão fez, até aparecer, ele fez aquela bypass. Ele cortou o estômago e emendou, sei lá, cortou mais da metade do intestino. A diferença entre as duas é essa. O sleeve, né, que é a manga gástrica que a gente chama, a gente pega uma parte do estômago, a parte da curvatura maior do estômago, e vai recortar ela. Então, aqui na imagem que a gente tem, você vê que o estômago ele tem essa forma arredondada, que tem essa curvatura maior. Sim. Então, nessa região bem aqui desse ângulo, aqui entendi. Assim, agora vem uma grande... Vem, meu filho. Aê! Então, valeu, bem nessa região, entre a carne e o fundo, bem ali naquele ângulo, a gente vem descendo com a linha de grampeamento, que vai vir até aqui nessa região de baixo. Como fosse daqui assim? Isso. Até aqui. Até aqui. Tirando essa curvatura. 50% aproximadamente. Mais de 50%? 70%, cerca de 70% do estômago é removido. Ave Maria! Deixando como se fosse um tubo. Um tubinho só. Entendi. Isso vai causar, né, uma diminuição na capacidade que você tem de armazenar no estômago. O estômago também são secretados hormônios, enzima, então não tem prejuízo, assim? Então, na verdade, não é prejuízo. É baseado nessas alterações, dessa produção hormonal, que o sleeve dá certo também. Pô, que bacana, gente. Entendeu? Porque no sleeve, nessa cirurgia, a gente não faz alterações no intestino, somente no estômago. Entendi. Então, como que ela resulta num resultado bem parecido com um bypass, por exemplo? Sim. Através das mudanças hormonais que esse fundo do estômago ali, que a gente tira, ele promove. Então, nele são produzidos hormônios, são produzidas substâncias que ajudam a obesidade a se perpetuar. Entendi. Quando a gente retira isso daí, a gente também modifica a produção desses hormônios, além da restrição. E aí tem um resultado muito bom. A outra cirurgia, ela se chama bypass, né? E essa cirurgia, ela já não envolve a retirada de nenhuma parte do estômago. E nem inutilização, inutilizar. A gente faz uma alteração anatômica importante, né? Que é pegar aquele estômago e separar uma parte pequena dele, né? Que vai ficar ligada no intestino. Sim. Então, isso a gente chama de pouch, que é aquela partezinha pequena do estômago que a gente grampeia, faz um quadradinho que vai caber de 50, 60 ml. E liga... Pouca coisa, velho. Pouquinha coisa. E liga o intestino diretamente ali. A outra parte do estômago, ela ainda continua lá dentro do seu corpo, ela só não vai receber alimento, entendeu? Mas vai continuar lá.
viva, tranquila, né? Normal, não vai, produzindo não ácido. Vai apodrecer de jeito nenhum, não, a gente pensa que não está ligado a nada ali. Que não, bacana, vai continuar lá. E aí essa parte ela é importante porque essa cirurgia, o bypass, tem uma capacidade melhor para os pacientes que precisam resolver doenças metabólicas. Então ela é melhor para o paciente diabético, por exemplo. Entendi. Entendeu? Entendi. Tanto é que hoje ela é indicada... Diabetes tipo 2, né? Ela é indicada não só como bariátrica, mas como cirurgia metabólica. Entendi. Então tem pacientes que são diabéticos, que não operariam pelo peso, Sim. mas que operam pelo diabetes. Entendi. E param de usar medicação, se curam do diabetes. E vem cá, e é só pro diabetes tipo 1 ou pro diabetes tipo 2 também, aquele que é desenvolvido com o passar do tempo? Não, na verdade é pro diabetes tipo 2. Tipo 2, né? Só pro 2, diabetes né? tipo 2. Tá? O tipo 1, a pessoa já nasce com O ela, tipo tudo 1 mais. já tem uma insulina, fisiopatologia, totalmente diferente. um funcionamento da doença é diferente. E, em média, quantos % de peso uma pessoa que fez bariátrica consegue perder? Em média, a gente vai ter uma perda de 30% a 40% do peso. Em média. Isso a gente considera como um resultado satisfatório. Satisfatório. É claro que tem pacientes que perdem muito mais. Né? Louco, tem pacientes que a gente opera que tem próximo de 200 quilos que vão perder 80%, 70% do peso quase. Chega a 60 quilos, entendeu? E um monte de pelanga que fica, um monte de pele, excesso de muito, pele. Caramba, então, assim, vai ter, né, é claro, uma variação muito grande nesse resultado. Né? A perca do excesso de peso, né, que você tem, ela vai ser dependente, né, essa porcentagem dependente do tanto que você tem para perder. Um paciente que tem 110 quilos e opera vai ter uma perca diferente do que tem 180, entendeu? Então isso é sempre importante. Por que isso é importante? Porque tem muita gente que opera e fica comparando o resultado. Ah, eu conheci o cara que operou e no primeiro mês perdeu 15 quilos. Meu Deus. Tá, mas o cara pesava 180, rápido. você pesa 110. Como é que você vai perder 15 quilos igual ele? Tem que ser em porcentagem. Eu acho que acaba sendo uma coisa mais igualitária, né? Entendeu? Para as pessoas ali. Então isso é importante. Isso é importantíssimo para poder determinar o resultado. A gente tem algumas métricas, né, que a gente usa, que é para ir seguindo, né, e tendo uma perda de peso saudável, né? Por exemplo, o paciente quando opera, no primeiro mês é esperado que ele perca 10%. No segundo mês vai perder 6% e no terceiro mês vai perder 4%. Você falou assim nessa questão de perda de peso. Muita gente assim associou a questão da perda de peso rápida usando a tirzepatida com pancreatite. Se fosse avaliar dessa mesma forma, quando se faz bariátrica também, a perda de peso é rápida, mesmo assim ninguém nunca mencionou a questão de pancreatite por conta disso. Mas existe a fisiopatologia, é a mesma coisa, o funcionamento é o mesmo. É o mesmo. A única coisa que muda é a amostragem. É a amostragem. O que isso significa, né? Para simplificar. Hoje tem, digamos assim, aqui na cidade, 10 pessoas que operaram bariátrica esse mês. Agora, quantas pessoas estão usando medicamento? Isso entendeu? É verdade. Tem 1 milhão, sei lá. Entendeu? Então, verdade. se você pega esse número, 10 pessoas operaram bariátrica esse mês, contra 2.000 estão usando medicamento. Não, com certeza a amostragem é muito maior. Dentro dessas 2.000 pessoas que estão usando medicamento, que emagreceram rápido, que estão perdendo peso rápido, a incidência, né, a prevalência da pancreatite ali, por cálculo que foi formado na vesícula e que migrou, vai ser muito maior, vai ser muito mais fácil você perceber isso nessa população que é maior. Que a amostragem é muito maior da questão de pessoas. Então o que aconteceu, na verdade, foi só um evento estatístico, né? Porque você tem uma porcentagem de pacientes que fazem pedra na vesícula pelo emagrecimento. Isso vai estar em torno de 40%, né? Então, 40% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que tem uma perda de peso satisfatória, vão fazer pedra na vesícula. A mesma coisa vai acontecer com quem toma medicamento. E é indicado assim, já fazer a bariátrica, já arrancar logo a vesícula para não ter pedra, não, né? Somente se você for fazer a bariátrica e já tiver pedra na vesícula. Já aproveita e já faz tudo de Aí já pode fazer em conjunto o procedimento, sim. Agora, se você não tem pedra na vesícula e vai fazer a cirurgia bariátrica, não precisa tirar a vesícula de maneira preventiva.
né? Até porque, como assim, a estatística é 40% Sim. dos pacientes vai ter, mas 60% não vai ter. Então, você não precisa se expor ao risco Sim. sem ter a real necessidade, entendeu? A questão do risco da cirurgia bariátrica, quais são os possíveis riscos que podem acontecer com a pessoa? Então, hoje, o pessoal tem muito medo, né, ainda, né, da cirurgia bariátrica. Cortar e furar. Mas a gente observa que, estatisticamente, né, ou seja, nos estudos, no que é publicado, o risco, né, de complicação ou de mortalidade, de você ter uma complicação ou morrer na cirurgia bariátrica, ele é menor ou igual ao de uma cirurgia de vesícula, menor que uma cirurgia de hérnia. Não, coisa simples, né? 5 vezes menor do que uma cirurgia de apendicite. 5 vezes menor? 20 vezes menor do que uma cesárea. Mentira, entendeu? Velho. Então, Caramba! Assim, então não tem tanto risco assim, igual a gente pensava que tinha. As cirurgias que são bem mais comuns, né, Sim, e que é tem risco ditas maior, mais simples, elas hoje têm um risco muito maior de complicação ou de mortalidade do que a cirurgia bariátrica. Isso não isenta a cirurgia de risco. Sim. É uma cirurgia, tem seus riscos. Mas comparado com outras, né? Mas esses riscos hoje, eles são muito, muito pequenos. Entendeu? Gente, e se o cara fez a cirurgia e quiser desfazer, é possível? Existe a possibilidade, mas não é algo que se faz de rotina, de maneira nenhuma, né? Até porque não tem uma indicação clara do porquê fazer isso, entendeu? Não tem uma motivação realmente, uma indicação do porquê que... Porque é que ele quer reverter a cirurgia bariátrica. O bypass... Não, porque já emagreceu, agora eu quero de novo volta no estômago. Isso não se faz. E o sleeve não tem como reverter, porque é retirado um pedaço, né, do estômago. Ave Maria. E assim, pessoas que recuperam peso depois da cirurgia bariátrica, por que isso acontece? Essa é uma estatística que... É grande. Eu conheço uns 4 ou 5 que já recuperaram peso, então igual, nem parece que fez bariátrica. Então hoje a gente sabe que dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, até 30% dos pacientes vão ter reganho de peso. Talvez não seja um reganho total, seja um reganho parcial. O paciente operou, tinha 120 quilos, aí emagreceu, digamos, para 80 e depois voltou para 90 e pouco, 100 quilos. Isso acontece em até 30% dos casos. Por quê? A cirurgia, ela é uma ferramenta, assim como a medicação, assim como a atividade física, assim como o controle, né, psicológico, o acompanhamento psicológico, assim como tudo que a gente está fazendo ali. Sim. Ela é uma ferramenta e ela é o começo do seu tratamento. Sim. Ela não é o fim e não é todo o seu tratamento. Sim. E tem muita gente que opera achando que só a cirurgia vai resolver e vai sustentar. Entendi. Não faz acompanhamento com psicólogo, não faz acompanhamento com nutricionista, não faz atividade física, não toma whey, não faz nada do que deveria. Fazer, né? Não come direito, bebe, volta a beber, bebe muito. Muita comida industrializada, ultraprocessado, rica em gordura saturada. Então, assim, o problema, né, esses 30% dos pacientes que têm reganho de peso, eles com certeza têm alguma deficiência nessas questões, entendeu? Ou não fizeram atividade física de maneira adequada para poder estimular o ganho de massa, não estão batendo a meta, a quantidade de proteína. Importante demais, hein? Entendeu? Não estão fazendo acompanhamento adequado. Então, a falha do tratamento, a longo prazo, geralmente ela mora num desses pilares. E os riscos podem voltar todos de novo se a pessoa voltar. Não seguiu todo esse processo. E fica mais difícil, né? Porque hoje, graças a Deus, pro tratamento do reganho de peso, a gente tem utilizado muito as medicações. Entendeu? A tirzepatida, a semaglutida, que são medicações que têm ajudado bastante esses pacientes que já operaram e que, para evitar uma nova cirurgia que seria mais agressiva, acabam utilizando a medicação para controle. Caramba, entendeu? Gente. Agora, falando sobre as canetas emagrecedoras, o que são medicamentos GLP-1? Certo. O GLP-1, ele é um hormônio, né, produzido no nosso intestino, né, que a gente chama de incretina, né? Incretina. Ele tem um papel de regular o funcionamento da sua insulina, né, e de parte do seu metabolismo. Então, a produção inadequada dele, ou a produção de uma forma ineficaz do hormônio, né, pelo corpo,
vai acarretar numa resistência insulínica maior, numa dificuldade de captação, de queima da gordura que está armazenada, né? O que vai facilitar para ganhar peso. Entendi. Né? Então, hoje, o funcionamento, né, dos análogos do GLP-1, porque o que a gente faz hoje de medicação são... imagina que é uma molécula que copia o GLP-1, mas não é o GLP-1. E ela vai agir no receptor do GLP-1 de uma maneira que a gente quer, de uma maneira determinada, pré-estabelecida, que ele foi fabricado para aquilo, né? Porque a gente tem o hormônio, mas ele se ligar no receptor somente não é o ponto principal. Até a forma como ele se liga e o período que ele fica ligado vão interferir. Entendi. Por exemplo, tem uma nova medicação que está sendo liberada na China, que é da Lilly também, do mesmo laboratório. A Lilly está tomando conta do mercado de emagrecimento, cara. Que tem uma atuação nesse receptor do GLP-1 na célula diferente da tirzepatida. Entendeu? Né? Então, até a forma como isso vai agir pode determinar como é que vai ser o comportamento do corpo. Mas, resumindo, né, o GLP-1 é um hormônio que vai regular sua insulina. Basicamente é isso. Para poder facilitar a captação, a queima de gordura e que, consequentemente, também vai agir na questão do apetite, diminuindo seu apetite, diminuindo a sua fome, entendeu? E por que são chamados canetas? É uma pergunta meio boba assim, mas muita gente pergunta, por que são chamados canetas? Não fala que é um medicamento e não uma seringa. É porque é a forma de apresentação, né? Ela você pode regular ali a quantidade. Ela vem com a... Que não escreve, uma caneta que não escreve, né? Ela vem em forma de caneta com tampa ainda, né? Então a galera fica achando... É a forma de apresentação, né? A semaglutida é uma molécula segura, assim, e você usa nos tratamentos de algumas pessoas que estão com sobrepeso, obesidade? A semaglutida é uma medicação muito segura. Já tem estudos assim de longa data, de período maior do que 6 a 7 anos, e que mostram um nível de segurança muito importante, muito bom. Só que é uma das medicações que foi desenvolvida primeiro, lá atrás. Sim. Então, ela tem uma defasagem, um resultado, né, menor do que a tirzepatida, do que os medicamentos mais novos. Essa é a próxima pergunta. Qual a diferença entre as duas, né? Então, assim, é uma questão de evolução do mercado e do desenvolvimento das medicações. Porque a tirzepatida, ela pega 2 receptores, né? Você pode falar pra gente? Isso. A semaglutida, ela trabalha em um receptor, né? Ela é análogo de GLP-1. Ela tem uma atuação muito boa, né? Porém, ela não é tão direcionada para perda só de gordura, digamos assim. Você vai ter com ele uma perda de massa magra também, que é um dos malefícios aí do emagrecimento com os medicamentos, né? Que a gente sempre aponta. A diferença da semaglutida, né, para tirzepatida, né, é a seguinte: a semaglutida ela atua em um hormônio, a tirzepatida vai atuar em 2. Que bacana, é o GLP-1 e o GIP, que é um hormônio já ligado a um outro hormônio do corpo, que é o glucagon. Então, a gente tem essas duas vias de ação. E essas vias somadas vão facilitar a queima de gordura e a preservação de massa magra. Então, com essa associação, a gente observou que o paciente perdia mais peso do que com a semaglutida e perdia mais gordura do que músculo. Entendi. Entendeu? Que bacana, gente. Então isso é importante. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Porque se ele fizesse a mesma perda de peso, só reduzindo a perda de massa magra, já valeria a pena. É verdade. Mas ele perde mais peso diminuindo mais gordura. Isso, diminuindo mais gordura do que músculo. Então isso é importantíssimo. A liraglutida ainda tem seu espaço no mercado? Opa, a liraglutida... A gente tem usado cada vez menos, né? Entendi. Mas a liraglutida tem um espaço muito importante, né? Para o público mais acessível, né? Para o público que precisa de preço mais barato. Entendi. Ela não é o melhor medicamento. Efeito, né? Ela tem um bom efeito, ela não é o melhor medicamento, mas assim, se você não quer fazer a cirurgia bariátrica, ou ainda não teria indicação de fazer a cirurgia bariátrica, e precisa da medicação para emagrecer e não tem acesso
a semaglutida ou a tizerpatida, a liraglutida é uma opção. E no mercado hoje a gente tem opções bastante viáveis. Entendi. Bastante viáveis mesmo, entendeu? Isso é bom, esses parâmetros que você colocou foi bem interessante, porque a gente sabe que essas canetas emagrecedoras, então essas moléculas que são aplicadas, não são baratas de tudo, né? Ainda bem que tem mais opções aí que a pessoa pode usar. É uma tecnologia nova e, querendo ou não, a gente tem que levar em consideração, na hora do tratamento do paciente, essa questão da manutenção, porque também não é o dinheiro de comprar a caneta para um mês. Isso não vai resolver nada na sua vida. O tratamento mínimo é quanto tempo, mais ou menos? O mínimo? Então, para a obesidade, não tem um período mínimo, entendeu? Entendi. A gente tem que individualizar, porque se você só usar a medicação e não fizer mais nada, você vai usar a medicação para sempre. Sim. Entendeu? Ela vai ser a sua solução. Agora, se você fizer as mudanças no estilo de vida que você precisa, ou seja, usou a medicação, fez a perda de peso, mudou a alimentação, tá fazendo atividade física regular, batendo meta de proteína, fazendo tudo direitinho, você vai conseguir manter sem a medicação, entendeu? Entendi. Mas vai demandar digamos, uma fidelidade sua com o seu tratamento, com a sua saúde, muito maior do que se você somente usar a medicação. E não tá errado usar a medicação para sempre. Pode usar. Como uma colega aqui falou, né, esses dias, pode usar até a missa de sétimo dia, não tem problema. Colocação sensacional. Essa frase da Ana, ela ficou perfeita. Não, ficou perfeita. Coube aí, tanto é que muita gente já busca ela por conta dessa frase ali. Então, assim, pode utilizar sim, não tem problema, tá? Mas, que bacana, gente. Se você não quer utilizar, tem que fazer as outras coisas que vão sustentar o seu tratamento, o seu resultado. A média de perda de peso usando a tizerpatida gira em torno de quanto? E é equivalente a uma cirurgia bariátrica? Não, a tizerpatida ainda não é equivalente à perda de peso que a gente tem na cirurgia bariátrica. Né? Essa é a dúvida de muitas pessoas. Né? Isso não. O pessoal fala muito, né? É claro que vão ter pacientes que vão perder mais peso, mas no estudo né, que a gente tem publicado, a perda de peso média, ou seja, o quanto perdeu, todos os participantes somando, né, em média, perderam de peso, foi 22%. É uma perda muito boa, mas que está longe da perda de peso da bariátrica. Caramba. Entendeu? E quais são os principais efeitos colaterais mais comuns com o uso da tizerpatida? Bom, a tizerpatida, por ter essa atuação em 2 hormônios, ela acaba gerando efeitos colaterais tanto gástrico quanto intestinal, além dos efeitos que vêm da perda de peso. Então a gente tem que separar. Tem os efeitos que são da medicação, que já começam ali do primeiro dia de aplicação, que é a náusea, aquele estufamento, mais gases, arrotos frequentes, às vezes uma sensação de aumento do refluxo. Isso tudo acontece porque o estômago ele fica mais lento. Entendi. É um processo natural ali do hormônio, né? Sim. Que deixa a digestão e o estômago mais lentos. Entendi. Isso é esperado, é natural, é um dos mecanismos de ação do medicamento. Porra. Só que geram esses sintomas. Podendo ter sintomas também no intestino. Pode dar tanto constipação quanto diarreia. Vai depender muito da sua alimentação. 2 extremos, né? Os 2 extremos. Vão ter pacientes que vão prender o intestino e vai ter paciente que vai soltar demais. Mas depende do que você come? Depende do que come. Depende do que come. Rapaz. Alimentos mais gordurosos, né? Vão fazer o intestino ter diarreia. Entendi. E a constipação está muito ligada à hidratação, né? Com a perda de apetite, é muito comum que o paciente se hidrate menos, bebe menos água, entendeu? Tem que tomar mesmo sem vontade, né? Tem que tomar água com vontade ou sem vontade. Tem que bater a meta de água também, não só de proteína, né, como a gente fala. Esses são os efeitos colaterais da medicação. E aí a gente tem os efeitos que vêm do emagrecimento, que esses acontecem não restritos à tizerpatida, mas também acontece na cirurgia bariátrica, na semaglutida, em qualquer tratamento que você faça e que perca muito, tem uma perda de peso muito grande. Sim. Então, quais são esses outros efeitos colaterais, né? Fraqueza muscular, sonolência, queda de cabelo, fraqueza nas unhas, queda na imunidade, alterações na pele, alterações que estão relacionadas ao processo de desnutrição. Porque durante o período de emagrecimento, seu corpo está gastando não só calorias, ele está gastando todos os nutrientes que ele precisa, vitaminas, eletrólitos e sais minerais, ferro. Então isso tudo vai continuar sendo consumido.
Só que está entrando em menos quantidade. Aí você falou o efeito de desnutrição. É aí que vem outro colateral muito comum, que é o quê? A perda de cabelo, unhas fracas. Porque o corpo, quando você tem uma restrição alimentar, ele vai privilegiar quem? Os órgãos nobres. Coração, fígado, rim, tudo mais. O cabelo, unha, pele. Ninguém morre porque ficou careca. Não. A ideia do corpo é essa. Mas tudo isso tem como ser revertido com acompanhamento médico, né? Tem como ser prevenido. Né? Nem só revertido e prevenido. Não, prevenido. Então, assim, o acompanhamento médico... Tomar por conta é perigoso. Né? Isso, o acompanhamento médico é importante por causa disso. Para identificar essas alterações que possam acontecer. Porque não adianta também tu pegar a receita de vitamina do teu vizinho, porque pode ter servido para ele e às vezes para você não vai servir. Entendeu? Às vezes você nem precisa. Sim. Ou às vezes você precisa de mais. Ou de menos. Então, né? Não adianta tentar achar que vai ter uma fórmula mágica, uma fórmula de bolo. Que serve para todo mundo, né? Que vai servir para todo mundo. Senão já era vendido junto da medicação. Pode ter certeza. Puxa aqui a sardinha pro meu lado. É aí que entra o laboratório. Aí para poder... entra o laboratório. Entendeu? Aí que entra para poder fazer as dosagens hormonais, nutricionais, metabólicas. Não dá para fazer esse tratamento sem saber como está a sua saúde, seu estado, né, completo. Sim. Como é que tá seus níveis de insulina, de glicemia, de colesterol, se você tem anemia ou não, seu estoque de ferro, seus níveis de vitamina, entendeu? Seus níveis de hormônio, cálcio, entendeu? Magnésio. Na mulher, os hormônios sexuais, no homem a testosterona, porque se você tem alterações nessas partes, isso vai comprometer o seu emagrecimento. E você vai emagrecer menos, vai perder mais massa magra, vai ter mais dificuldade. Caramba, gente. Uma coisa importante também é sempre, antes do tratamento, dosar como é que está a função da tireoide. Porque isso também influencia muito no metabolismo. Então, TSH, T4 livre são medições, são exames que você tem que fazer obrigatoriamente para saber se estão normais, se seu corpo vai ter capacidade de responder bem à medicação, senão você vai estar jogando dinheiro no lixo, pegando a medicação e aplicando num corpo que não tem capacidade de responder adequadamente. Isso é verdade, isso é um ponto importantíssimo de ser avaliado. Porque eu acho que no quadro de hipotireoidismo não é nem bom você tomar essa questão dessa medicação, ou não? Não é que faz mal. Mas é que se você está com hipotireoidismo, isso já é uma causa de você estar com sobrepeso ou com obesidade. Então, se você não corrigir o hipotireoidismo antes ou durante o seu tratamento, você vai ter um resultado manco, você vai ter um resultado parcial. Caramba! Entendeu? Você não pode usufruir de toda a potência que tem ali no seu... Seu corpo não vai ter como. O metabolismo ele vai estar travado, entendeu? E avaliando todos que a gente já discutiu até agora, qual o seu parecer entre medicações para emagrecer ou cirurgia bariátrica? Quem ganha esse duelo, rapaz? Ou existe guerra nesse duelo? Não, hoje... Isso está bem claro. Isso aí não adianta a gente teimar, porque o que vale é o que está no estudo, né? Sim. Quando a gente pega uma população grande e vê realmente os resultados, né? Então, o que determina, né, quem vence isso daí? Duas coisas. O quanto você perdeu de peso, né? Com qual custo você perdeu esse peso. E o outro fator importante é quantos pacientes que perderam peso continuaram com o peso que chegaram, entendeu? Caramba, então, qual que é o índice, né, de pacientes que conseguiu manter o resultado que teve, entendeu? Entendi. Então, não adianta você comparar só o emagrecimento. Não, eu tenho um amigo que perdeu a mesma quantidade de peso que um outro colega que fez a bariátrica. Tá, mas olha eles daqui 2 anos, como que tá? Entendeu? E aí faz isso com 1.000, 2.000, 3.000 pacientes. Caramba. É isso que a gente tem que comparar. Entendeu? Gostei desse parâmetro seu. Então, o primeiro parâmetro, que é a quantidade de peso que perdeu, a medicação perde. É 22% contra 30 a 40%, digamos assim. Vamos botar 30%, que é o número mais baixo. Sim. Então, 22 contra 30. Bariátrica perde bem mais. Né? Louco. O custo disso, né? Quanto tempo de medicação os pacientes precisaram no estudo para perder os 22% de peso? Os pacientes precisaram de 68 a 72 semanas. Louco, isso é 1 ano e meio de medicação para chegar nessa perda de peso. Uma canetinha por semana? A média de valor, né? É porque no começo
hoje o valor do Monjaro é tabelado na farmácia. Isso é informação pública. Então, a caneta do Monjaro tá saindo as primeiras doses, né? De 2,5, né? De 2,5. Vão sair a mais ou menos 1.500. O tratamento do mês, né? Sim, do mês. Quando se chega em 15 miligramas, se eu não me engano, tá próximo de 4.000. Algo assim. Por mês? Por mês. Então, num ano aí vai dar quase 50 mil reais. Então assim, é um tratamento de um custo elevado. E essa progressão no estudo, ela foi sendo feita a cada 4 semanas. Então, você usava 4 semanas de 2,5, 4 semanas de 5, 4 semanas de 7,5, 4 semanas de 10, 4 semanas de 12,5, depois passava para 15, e aí continuava com 15 miligramas até o final do estudo. Caramba. Então, tem que ser colocado na ponta da caneta esse custo. Porque hoje... Muito bem discutido, né? Hoje, uma cirurgia bariátrica... É claro que não existe um valor fixo, né? Mas varia de quanto a quanto aproximadamente? Mas vai estar numa média de 25 a 35 mil. Entendeu? Então sai mais barato até do que um tratamento. Isso vai variar da região que você está, de cidade, do hospital, do cirurgião. É claro que tem valores diferentes. O cirurgião vai cobrar o honorário que quiser, né? Mas a média no Brasil, isso também está publicado, é de 25 a 30 mil. E você já faz a cirurgia dentro de, sei lá, dentro de 15, 20 dias, já está com vida normal, teoricamente? Já volta para as atividades normais. A cirurgia hoje é feita por vídeo, né? Que a gente fala, videolaparoscopia. Você já realizou alguma? Já. Que bacana. Você faz também redução? A cirurgia bariátrica? Sim. Faço. Eu sou cirurgião antroprogestivo, cirurgião bariátrico, né? Caramba, achava que... Pô, pra você ver, né, velho? É que eu vejo muitos vídeos seus assim, fazendo vesícula, fazendo hérnia, mas esse... Pô, que bom saber disso aí. Cirurgia bariátrica também. Então a gente faz com os furinhos. São 5 furinhos que a gente faz, né? E que tem uma recuperação super rápida. Os pacientes, geralmente, dentro de 10 dias, já estão voltando para a atividade normal. Sim. E dentro de 30 dias já volta para academia, então já volta para atividade física. Então acaba sendo mais barato fazer cirurgia bariátrica. A longo prazo, sim. Se você for calcular, né, o preço por quilo que você perde. Eu tô impressionado. Entendeu? O preço do quilo de gordura que perde é mais barato na bariátrica. E o outro parâmetro, né, que a gente tem que conversar, que é o de manutenção. Como que vai ficar daqui 2 anos? Ou seja, se você tiver que ficar tomando medicamento, isso daí vai se tornar um preço realmente bem alto. Se você parar o medicamento... Como que é essa comparação do tratamento? Parei o remédio e o paciente que fez a bariátrica. O paciente que fez a bariátrica, 30% deles vão ter reganho de peso. Vão engordar de novo. Entendi. O paciente que parou a medicação, nos estudos, a gente tem observado até 80% de reganho de peso. Louco, velho. Então, assim... 80%? 80%. Então, a medicação, ela é muito boa. Sim. Muito boa. Mas é caro demais. Mas ainda é um preço muito alto e, principalmente, ela depende do uso contínuo para manutenção. Por quê? Entendi. A gente observa, né, que os pacientes confiam muito na ferramenta. Aí vai aquele dependência psíquica, né? Ou na medicação. Sem fazer as mudanças no estilo de vida que precisa. Você tomar o seu whey todo dia, durante o tratamento e após o tratamento... todo dia, pro resto da sua vida, é tratamento. É o seu remédio para manter a obesidade sob controle. Você ir na academia 2, 3 ou 4 a 5 vezes na semana, né, o máximo que você conseguir, é tratamento. Esse é seu remédio diário. É seu tratamento para combater e manter sob controle a obesidade. Obesidade e prevenção de cânceres também. Você controlar os níveis de ansiedade, de bebida... são também parte do seu tratamento. Isso faz parte da sua vida, dali em diante. Não existe remédio milagroso que vai te emagrecer e depois você pode voltar para os seus hábitos ruins e continuar magro. Isso não existe e isso nunca vai existir. Não tem como isso se materializar, né? Não vai ter remédio que você vai vir, vai tomar ali um tempo, vai emagrecer e depois vai poder fazer tudo que quiser, do jeito que quiser, sem engordar de novo, entendeu? Isso não existe. E é o que muita gente quer e acha que vai conseguir. Tão fácil assim, né? Não existe. A tirzepatida, além dela ser uma molécula sensacional,
que faz emagrecer. O uso dela hoje foi evidenciado em outras áreas da medicina, como ela pôde ajudar de forma, digamos assim, colateral, que com a medida de uso foram observados que, por exemplo, a diminuição de infarto em pacientes com sobrepeso e diabéticos também, né? Você pode falar um pouco para a gente quais são as outras vertentes que essa molécula teve nas outras áreas da medicina, em outras especialidades médicas? Com certeza. A tizerpatida, né, ela tem se mostrado eficaz no tratamento de várias doenças, vários problemas que vêm junto com a obesidade, né? Reduzindo isso de maneira rápida e muito efetiva. Quais são os principais que a gente observou? O principal, que já está publicado, é uma indicação de tomar tizerpatida, é a apneia do sono. Eu tenho, sim. Então, assim, se você tem sobrepeso, tem obesidade e tem apneia do sono, você tem indicação de tomar o remédio. Isso melhora a sua apneia do sono. Entendeu? A pessoa só acha que é só parar de respirar, assim, por alguns segundos, né? O negócio é muito mais Não, embaixo. É muito mais grave. A apneia do sono, ela vai causar o quê no seu corpo? O que é a apneia do sono, né? Para quem não tem, quem tem sabe o que é, mas quem não tem, às vezes não faz a menor ideia. Minha mulher fica doida. A apneia do sono é uma doença que causa falhas, ou seja, intervalos na respiração do paciente durante a noite. Então o paciente deita para dormir, ele está respirando, geralmente roncando, e aí de repente ele fica 30, 40, às vezes 50 segundos sem respirar. Fica assim, presta atenção, se você tem um marido gordo, você tem um pai gordo, olha para esse cara, veja ele dormindo. Às vezes ele tá roncando, ronca. Do nada. Aí dá aquele intervalo no ronco. Aí fica quase um minuto sem roncar. Aquilo ele não tá respirando. Isso vai causar períodos durante a noite de hipooxigenação. Ou seja, vai ter menos oxigênio chegando para o coração e para o cérebro. Isso vai causar um sono superficial, não vai deixar os órgãos se recuperarem, não vai dar o descanso. O paciente acorda cansado, acorda com dor de cabeça, acorda estressado, não consegue ter uma boa atividade no dia seguinte e não sabe por quê. Porque na cabeça dele ele dormiu, mas ele não teve um sono reparador. Então a apneia do sono ela tá relacionada a uma diminuição na qualidade de vida extrema. Meu Deus do céu. Além de aumentar risco cardiovascular também. Infarto e AVC. Essa falta de oxigenação vai gerando lesão tecidual ao longo dos anos, que também aumenta esses riscos. Então, tratar a apneia é muito importante. Esse tratamento ele pode ser multimodal, pode ser de várias formas, né? A perca de peso através da medicação está sendo um dos mais eficazes. Agora também pode ser usado o CPAP, que é uma máscara que vai empurrar ar para o pulmão à força. A força, né? Se o paciente parou de respirar ali, a máquina está empurrando. Já vai. Porque aí não deixa ter intervalo e aumenta a oxigenação. Entendeu? Eu fico assim maravilhado com a questão da evolução da medicina. Assim, uma moléculazinha. Olha o ganho que pode ter. Se você poder dormir sem CPAP, rapaz. Agora, barato não é, né? Nem o CPAP, nem a tizerpatida. Outro ponto, né, que a gente tem usado muita medicação e que tem melhorado assim de maneira assim, expressiva mesmo, importantíssima, é a gordura no fígado, esteatose hepática. A gente tem observado, com o uso da medicação, do Mounjaro, da tizerpatida, uma reversão da gordura no fígado em período curtíssimo de tempo. Às vezes o paciente tinha... Às vezes, durante um período de 3 meses de tratamento, a gente já vê uma redução da graduação, ou seja, do grau de esteatose hepática. Então, tá com grau 3 de esteatose hepática, de gordura no fígado, lá no ultrassom, faz o tratamento durante 2, 3 meses, perde o peso, essa gordura no fígado já reduz para grau 2 ou às vezes até grau 1. Então, a medicação ela promove essa redução de maneira muito rápida mesmo. Muito mais rápida do que a gente observava em outros tratamentos. Poxa, fora a questão da redução dos cânceres, como você falou, né? Com relação à cirurgia bariátrica. Agora, com relação à tizerpatida, assim, segundo os dados que eu tenho aqui, se eu falar mais ou menos, você completa. Ela diminui a questão da incidência de câncer coloretal, igual à bariátrica, mama,
endométrio, fígado, rim, estômago, além de esôfago, ovário e pâncreas. Sim, além de outros, né? Além de vários outros. Tem mais ainda? Tem. Caramba, tem vários outros. Gente. Digamos assim, pelo que eu vejo, assim, muita gente às vezes condena, emagrecer é fácil, mas também tomando essa medicação. A medicação é uma ferramenta, é uma ferramenta, né? Agora, assim, eu não vejo ninguém falando isso de um carro, né? Eu vou pra Barreiras. É mais saudável ir de a pé pra Barreiras. Não é? Teoricamente, sim. Você sair daqui, vou viajar, vou andar 100 quilômetros. Vai de a pé, é mais saudável. Mas... Não use a ferramenta chamada carro. Mas indo de carrinho com ar-condicionado... E de carro é fácil. Por que você não vai de a pé? É verdade. Não é? É verdade que é mais saudável. Emagrecer com a Tirzepatide é fácil. É óbvio. Ela é feita pra isso. Mas isso é feito pra emagrecer e outra coisa. Agora, viajar de carro também é fácil, hein? Por que você não põe a mochila nas costas e vai de a pé? Miséria. É muito mais saudável. É muito... Verdade. Né? Mas o tempo para chegar lá é muito maior e é mais difícil. Muito mais difícil. Então, quem é que não quer encurtar o caminho para um resultado sensacional? Entendeu? O fato de ser mais fácil não tira a validade e não tira o mérito do emagrecimento. É isso que o pessoal não entende. Não, se você for emagrecer, você tem que emagrecer na raça. Você tem que emagrecer com atividade física e regime só. Não. A atividade física e o regime estão lá junto. Sim. Ninguém está falando que não vai ter que fazer. Mas você deixar de usar uma ferramenta que está ao seu alcance, que vai facilitar o seu trajeto, que vai te dar um resultado melhor, vai fazer você ter mais ânimo para poder manter o seu resultado. É que você vê o resultado mais rápido também, né? Não faz sentido você não usar. Entendeu? Entendi. É a mesma coisa disso que eu tô falando do carro, entendeu? Vou viajar, eu vou de a pé porque é mais saudável, é o jeito mais natural. Não faz o menor sentido, entendeu? É absurdo falar isso. Sim, verdade, concordo com você. Entendeu? Além do que, assim, sobre a recuperação da autoestima, quando você já vê os resultados, você já fica logo animado com tudo isso, não tem pra onde correr isso não, viu? E outra coisa importante é a formação do hábito. Se você não tem hábito de fazer exercício, se você não tem hábito de ter uma vida saudável, se você tem hábito de beber, até mudar isso também leva um bom tempo, velho. Leva e ajuda. A Tirzepatide, né? A gente tem observado... alcoolismo também, não é? Sim, isso que eu ia falar. A gente tem observado e tem alguns estudos que têm mostrado redução de até 70% no consumo de álcool dos pacientes que estavam em uso. Então, tem muitos pacientes que a gente... acaba tratando a obesidade, sim, mas que essa obesidade está muito ligada ao consumo excessivo de álcool. Sensacional. E isso é difícil de tirar, entendeu? Fazer o cara parar de beber cerveja todo final de semana, ou às vezes 2, 3 vezes na semana, todo dia. É difícil. Não se engana. Tem muita gente que tem o alcoolismo, que tem problema com a bebida, de maneira disfarçada, social. E acha que aquilo... na hora que eu quiser eu paro. Mas nunca para. Já se tornou um hábito ali para ele. E isso vai fazendo ele perpetuar na obesidade, no peso. Então vai tendo um impacto direto na saúde dele, entendeu? Às vezes ele não tá com cirrose mesmo, sim, mas tá lá gordo por conta da bebida, da cerveja. E não consegue parar. E não consegue parar. Então a Tirzepatide, ela ajuda muito nisso. Na maioria dos pacientes, reduz bastante isso daí. Né? Essa vontade, essa ânsia que tem pela bebida. Pô, sensacional isso aí. E a questão da segurança do uso dela, assim, entendeu? Uso prolongado, assim, a gente já sabe que pode usar por um grande tempo. Efeito colateral, a gente não viu quase nenhum relacionado a você. Não, a segurança, ela existe, ela está comprovada. Os pacientes tem estudo seguindo com uso prolongado, né? Sim, com mais de 2 anos da Tirzepatide. O que acontece é que a gente tem que tentar identificar se é necessário. É aquilo que a gente falou. Ela pode, às vezes, ser necessária. Por exemplo, um paciente que tem um diabetes de difícil controle, que tem outras alterações, né, que a Tirzepatide também vai ajudar a tratar, é óbvio que a gente vai querer manter, né, a medicação direto. Mas, se não for necessário, se esse paciente ele só usou para perda de peso, não tinha outros problemas de saúde, a mudança nos hábitos de vida pode fazer o papel ali. E fazer o papel de manutenção. Entendi. Entendeu? Entendi. Então isso tem que ser levado em consideração. Você pode usar a medicação para sempre, o tempo que você quiser, né, que precisar. Mas se você não precisa, se só com a mudança de hábitos você conseguiria manter, isso é preferível, né? Porque é a mudança de hábito que vai trazer o maior potencial, o maior resultado, o maior benefício para a sua saúde, para o seu corpo.
entendeu? Do meu ponto de vista aqui, um dos colaterais mais comuns que tem na deserpatida é a não manutenção do que é recomendação médica. Se você não faz o uso de proteína, óbvio, você vai ter um monte de pelanca caída. Sim. Se você não faz reposição de alguns minerais, é óbvio que seu cabelo, sua pele vai ficar feia, é óbvio que sua unha vai quebrar mais fácil, o seu cabelo. Para mim, esses são os colaterais mais graves que tem com o uso contínuo da tizerpatida, já que a molécula é molécula segura. Mas o óbvio tem que ser escrito, isso né? Mesmo, tem que ser escrito mesmo. Tem que ser botado no outdoor. Porque tem muita gente que sabe isso, que percebe isso na pele, que vê isso durante o processo, mas que insiste em não procurar atendimento, em não ter aconselhamento médico, não ter acompanhamento, não fazer exame. E acha que tá tudo bem. Só em condições extremas que ele vai procurando. Quando muitas das vezes Entendeu? pode chegar num quadro quase que reversível, então um procedimento que ele iria fazer seria um procedimento mais caro, entendeu? Então a coisa. Então isso daí é importante. Primeiro ponto de tudo, não começa a tomar o remédio sem fazer seus exames antes. Tá? Não faz isso, porque pode parecer que você vai estar acelerando o processo ou economizando dinheiro, mas não tá. Não tá mesmo, entendeu? Sim. Depois o que você vai gastar com um tricologista, com médico do cabelo, com dermatologista, com cirurgia plástica, vai ser assim muito mais caro do que ir lá no médico, fazer exame, ver o que precisa e fazer o tratamento direitinho. Tem como emagrecer com saúde, desde que se desperte essa questão dessa consciência, né? Sim. De fazer a coisa certa, né? Com certeza. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Eu sei que está mais perto do que nunca. Inclusive, eu vi uma reportagem semana passada que está em estudo de fase 4, acho, a retatrutida. A Lili está quase lançando, está na boca do brete. A última vez que você veio, algumas pessoas falaram que já estavam usando e tal. Você até brincou lá, né? Que a caneta é bonitinha, cheia de holográfico. Mas e que não ninguém sabe o que tem. A caneta do Paraguai aí, ela é enfeitada, ela é bonitinha, mas o carro do Jaspion, o que tem dentro, meu amigo, ninguém sabe. O estudo, né, que a Lili publicou, ele é animador, porque assim, comparado, por exemplo, com a tizerpatida, a perda de peso foi muito maior. Né? E a conservação de massa magra também. A retratutida, né, que é essa medicação nova que a Lili está desenvolvendo, publicou o estudo de fase 3 agora, ela mostrou uma perda de peso de 30%. Em contrapartida de 22% da tizerpatida. E num tempo mais curto. Então foram 30%, ou seja, bem mais do que a tizerpatida, em menos tempo. Entendeu? Então isso é impressionante. Aí sim a gente já está falando de uma medicação que na questão da perda de peso já está chegando perto da bariátrica. Entendeu? Já pode se comparar ali, né? Isso. Lembrando também que ela que ela atua em 3 receptores. Ela é triplo agonista, entendeu? Então a gente tem que agora, né, quando for lançada e for começar o uso na população em geral, começar a entender como é que vai ser o manejo dela para desmame, para retirada, né, para poder manter o resultado que ela vai trazer. Sim. Então, esse é o ponto que ainda falta a gente entender para começar de novo essa mesma discussão. Falar, não, a retratutida agora veio para acabar com a bariátrica. Calma lá. Tem que ver como é que ela vai ser daqui 2 anos, daqui 3 anos. Custo-benefício, preço, né? Se a Tizerpa Monjaro já custa esse absurdo todo que a gente comentou aqui, imagina essa com 3 agonistas. Lembrando que são 2, essa com 3 ali. Meu Deus, E assim, se você fosse a Lili, você ia lançar a retratutida agora? Não, eu espero um pouco mais. Com a tizerpatida, com o Monjaro aí bombando. Tem essa questão também. Mais um pouco. Porque eles lançaram, acho que foi semana passada, não foi esse estudo lá que está quase lá, já está em fase 4. Mas a medicação não tem promessa de mercado ainda não tem data prevista. Agora só falta, eu acho que só a liberação do FDA. Só. Agora acabou. A próxima etapa é a liberação do FDA e aí quando o laboratório quiser. E lembrando aqui, não existe retatrutida. Não está no mercado. Não está à venda em lugar nenhum. Não é retratutida. Não é retratutida o que você está comprando. Podem falar o que quiser, porque isso realmente não existe de jeito nenhum. Rapaz, sensacional, viu? Sensacional isso aí, porque realmente emagrecer hoje é saúde, é manter o corpo na mais alta performance. Sim. E a gente viu que usar essas moléculas, usar esses peptídeos, né? Que é a própria tizerpatida, é uma ferramenta sensacional. Tem que saber usar e usar com consciência. Sim,
Com certeza. Queria que você fizesse umas considerações finais aqui sobre esse papo da gente aí, sobre emagrecimento, bariátrica, sobre essas moléculas que as pessoas estão usando. Conta aqui pra gente um pouquinho. Tá. A mensagem que eu acho que é mais importante, né, é você, primeiro de tudo, entender que a obesidade, ela pode, às vezes, não estar te trazendo malefício agora, mas ela vai te cobrar um preço. Então, não se engana. Não existe essa de gordinho saudável. Você ainda não está doente, mas vai ficar. Em algum momento, daqui para frente, ela vai te cobrar esse preço. E a outra mensagem é para quem está utilizando, né, a medicação, ou para quem operou cirurgia bariátrica, que não está fazendo as outras coisas que deveria fazer. Que é a atividade física, controle da dieta, diminuir a bebedeira, porque isso faz parte do seu tratamento. A bariátrica, as medicações, qualquer medicação, são ferramentas que têm que ser utilizadas, devem ser utilizadas sim, mas que não são o tratamento inteiro. Elas não são a solução mágica para o problema. Então, não deixa de fazer o básico, não deixa de fazer o que tem que ser feito. O que vai dar o seu resultado e vai garantir realmente esse resultado no longo prazo. Tá? Maravilha, sensacional. Eu espero você aqui de volta para discutir outros parâmetros de saúde relacionados à perda de peso saudável. Foi um prazer te receber aqui pela segunda vez, espero na terceira, quarta, quinta. E quando nós formos lançar aquele programa nosso, viu? Eu quero você aqui, viu? Tá bom, é segredo certeza. Por enquanto. Por enquanto é segredo, gente. Daqui a pouco é todo estruturado, todo mundo vai saber isso aí, viu? Valeu. Pode falar? Não, pera aí, antes de acabar. Hepatites virais, sim. Para falar de hepatites virais? Isso. Tá. Não entendi. Tá. As hepatites virais. Tá. Pode falar? Bom, falando de hepatite viral agora, né? Que é uma das principais causas de cirrose ainda no Brasil, infelizmente. A gente tem vários tipos, né, de hepatite viral. Porque está chegando no mês de conscientização, né? É por isso que a gente tem hepatite A, né? Que é uma hepatite que é mais branda na maioria das vezes. Tem um pouco risco. Às vezes tá sem sintoma. Isso, tem pouco risco de evoluir para forma fulminante, para quadros mais graves. E que geralmente acontece na infância, adolescência e que não acarreta sequela, tá? A gente tem a hepatite B, essa sim, altamente transmissível, muito grave na maioria das vezes, que pode acarretar cronificação, ou seja, pode ficar lá no seu fígado e causar alterações de longo prazo, inclusive evoluindo para cirrose. E tem proteção, tem vacina para hepatite B. E a hepatite C, que por muitos anos foi a campeã de infecção e de causa de cirrose hepática. Caramba, gente. Hepatite C é transmissível através de transfusão sanguínea ou através de atividade sexual desprotegida. Entendi. Então, tomar muito cuidado, cuidado. Hoje em dia é muito menos frequente, mas isso não é justificativa para não se cuidar, tá? Entendi. Evite ao máximo ter contato, né, sem desprotegido, não tenha mesmo, porque você pode estar suscetível a doenças que são infecto-contagiosas, né, as ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, né, no geral, mas também a essas doenças que são as hepatites virais. Então não se engana. Às vezes você pegou uma infecção sexualmente transmissível que tem tratamento. Mas se tu pegar uma hepatite C, isso pode às vezes cronificar, não ter tratamento definitivo e seu fígado acabar se lascando. Você tem uma cirrose por causa disso. Sim. Tá? Então muito muito poderia cuidado. ser evitado, né? Poderia ser evitado. Então, lembrando esse alerta aí, né? O alerta é esse. Hepatite B, vai lá e toma sua vacina, que é a solução mais eficaz. Sim. Hepatite C, se proteger, tá? Sim. Porque hoje transmissão por transfusão sanguínea é praticamente inexistente. Não tem por causa das testagens que são feitas hoje em dia. Então, é muito rigoroso, né? Então a transmissão está basicamente através de relação sexual desprotegida. E a é questão alimentar, não é? A é através de oral. Transmissão oral e geralmente é na infância. Essa na infância, né? não é muito na fase adulta. A gente até ouvia quando era criança, ele pegou hepatite e o sangue virou água. Desse jeito, não sei se você ouviu isso. Fica amarelão. Fica amarelão toda mais por causa da questão das bilirrubinas ali, né? Sim. Mas a gente quase passou batido sem falar disso, que é muito importante esse alerta aí, que vamos entrar agora no mês de quando?
em julho, né? Que é mês de conscientização, né? sobre as hepatites. Obrigado, que bom que você pegou esse time, Murilo, rapaz, a gente já alertar o pessoal. Porque lembrando que o doutor Exalqui também, ele trata essas hepatites. A parte gástrica também. Tudo relacionado. Porque eu achava, sinceramente, que você ainda não realizava esse tipo de cirurgia, que eu fiquei assim, maravilhado, caramba. Nossa, a gente opera aqui, opera em Barreiras, faço cirurgia bariátrica aí com frequência. Sensacional. Oh, mais seu fã ainda, viu? Querido, forte abraço. Até a próxima, viu? Valeu, pessoal.